e não daria o exemplo. Portanto, só haverá paz neste país quando ministros do Supremo Tribunal Federal, que se julgam semideuses, entenderem que não são. Quando eles acenarem com um gesto de paz, de humildade, de que querem a nossa participação, de que nos respeitam, porque eles não nos respeitam. Não nos respeitam. E eu tenho que ser respeitado como senador da República, mas isso só vai acontecer, Girão, se eu exigir esse respeito. Tivemos que assistir a semana passada grandes absurdos, arbitrariedades advindos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com decisões monocráticas. O alvo? A direita do Brasil. Militares, deputados e até mesmo o presidente Bolsonaro. Mas o Congresso já voltou ao normal e os senadores voltaram pegando fogo, cuspindo fogo, revoltados com tudo isso que está acontecendo no Brasil. E foi ele, o senador Plínio Valério, que resolveu pedir o impeachment de Moraes. E frente a frente, sabe com quem? Flávio Dino, que rebateu ele. E eu vou trazer todos os detalhes disso para vocês. E também, com tantas coisas acontecendo, até que enfim as Forças Armadas resolveu se manifestar. Já era em tempo, né? Mas a notícia não é tão boa quanto vocês pensam. E olhem esta notícia. Enfim, a primeira manifestação por parte das Forças Armadas. Só que não. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, como já era de se esperar, expressou seu total apoio a uma investigação completa realizada pela Polícia Federal sobre o envolvimento dos membros militares em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Aquele golpe, né? O golpe, né? A gente já conhece. A declaração ocorre após o lançamento da Operação Tempus Veritatis, pela PF, que resultou na execução de 33 mandatos judiciais sob autorização do Supremo Tribunal Federal, mirando indivíduos ativos das Forças Armadas. Todos eles apoiadores do presidente Bolsonaro, porque é o que eu estou dizendo para vocês, essas operações têm só um alvo, é a direita. Mirando somente a direita, a esquerda tudo pode, comete fake news, fala o que quer, bem entende, vai ao STF, tudo é atendido e nada com eles acontece. Mas a Bíblia já dizia, né? Iríamos viver tempos difíceis, aonde o amor de muitos iriam esfriar. Estamos vendo isso aí em todos os lugares do Brasil, com o lado da esquerda. Mas os senadores de direita resolveram se manifestar e foi o caso dele, Plínio Valério, e frente a frente com Flávio Dino, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Senador Plínio, eu considero que a Lei 1079 está plenamente em vigor. Eu nunca disse que ela não vale. Apenas alertei para o fato de que, se o senhor acha que determinada circunstância configura crime de responsabilidade, isso deve estar tipificado em lei de modo inequívoco e ser apreciado por esta Casa em um processo presidido pelo presidente do Supremo e sob controle do Supremo. Porque há certas ideias falsas de que o impeachment é um ato de vontade, apenas, não é. Há quem pense que impeachment pode ser algo banal, não é. Aliás, os constitucionalistas dos Estados Unidos dizem que o impeachment foi colocado na Constituição lá para não ser usado, para não acontecer. É uma última rácio do sistema. Então, se o senhor imagina que a solução para esses impasses daqui e da colar seja a vulgarização do impeachment, eu discordo. A lei está em vigor, sim, claro. Ele discorda, é lógico, né? Ele vai ser ministro do Supremo. Vocês acham que ele vai ser a favor do pedido de impeachment de ministro do Supremo? É lógico que não, né? Isto é conversa para boi dormir. Mas o senador não vai perdoar. E olhem o que ele vai dizer. Todos os dias, senadoras, todos os dias, senador, quando amanhece e anoitece, eu agradeço a Deus a bênção de estar senador, porque nos dá a oportunidade de responder, de dar opiniões e, acima de tudo, trazer a opinião, o desejo, o sonho, a esperança daqueles que nos elegeram. E quem vai falar agora é o senador amazonense, não é o admirador do governo chinês, como o senador Flávio Dino me colocou há pouco,
como admirador do governo chinês. Tem muitas coisas a ponderar, e uma delas principalmente é: o respeito só é bom quando é mútuo, e a liberdade só funciona quando é para todos. Normalmente, nas guerras, cabe o gesto de paz a quem vence, a quem venceu a guerra ou a quem está batendo. E, no momento, quem está batendo é o Supremo Tribunal Federal. E quem está apanhando é o povo. E quem está envergonhado é o Senado. Portanto, um gesto de paz deveria vir então, no momento vencedor. Há muito, senador Dino, e é bom, eu estou falando com o senador Dino, ainda bem, porque se eu estivesse falando com o ministro, eu estava triste de ver esse tipo de pensamento. Mas no parlamento é legal. O senhor tem razão quando disse que esse debate aqui, essa troca de ideias, é boa demais, prazerosa, por sinal. Quando o senhor compara o governo, ao Supremo Tribunal Brasileiro dos Estados Unidos, eu pensei que era o brasileiro mesmo. Eu não sei, eu não conheço muito, né, mas eu duvido que lá os ministros deem entrevista dando opinião. Não dá. Do que pensam sobre o que vão julgar. Eu duvido que lá tenha ministro do Supremo cuja esposa tem ação no Supremo Tribunal Federal. Eu duvido que lá tenha algum ministro que denuncia, julga e condena. Eu duvido também, muito de lá, que os ministros sejam cúmplices do Executivo. E a gente vê aqui setores do governo dizendo: não, mas nós vamos recorrer porque lá vão modificar. Eu chamei, há tempos atrás, em 2019, as decisões do Supremo de jurisprudência flutuante, porque mudam a sabor da maré. E eu lhe dou o exemplo aqui: prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal mudou de opinião 6 vezes. 6 vezes. Da quinta para a sexta foi de poucos meses. Quando você tem uma ministra que diz assim: eu sei que é inconstitucional, mas eu vou votar até dezembro. Quando você tem um ministro que joga na cara apontando o dedo, perdeu o mané. Quando tem um ministro que discute diante de estudantes: ajudamos a derrubar um presidente. Quando você tem ministro que está com pedido de vista há 12 anos e não libera. Quando você tem decisões monocráticas vigentes desrespeitando o colegiado que o senhor tanto fala que decide. Na verdade, o colegiado está decidindo pouco no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei nem por que ainda tem este nome de colegiado, porque pouco se decide ali em nome de um colegiado. Aí fala que o legislativo é quem decide, é quem muda, é quem faz. Nós decidimos que a maconha é proibida. Nós decidimos que o aborto não é permitido. Mas o Supremo chama para si para discutir de novo o assunto de aborto, o assunto de maconha, que já foi decidido aqui. Nós decidimos aqui a validade do marco temporal, mas o Supremo vai decidir se vale ou não. A gente faz leis aqui e o Supremo se lixa para nossas leis. O Supremo há muito, senador Dino, ainda não ministro, está legislando, mas está legislando porque nós permitimos, porque os senadores permitiu. E a sua fala é pertinente quando diz que o Senado, que a gente às vezes fala que o Senado tem obrigação de fazer. Tem sim. Aqui eu represento o povo. Aqui eu estou respaldado por quase 1 milhão de votos. Eu pergunto, quantos votos teve Alexandre de Moraes, a não ser na sabatina e depois acertado aqui? Mas está legislando. É a mesma coisa se eu fosse julgar e proferir a sentença. É invasão de prerrogativa. E eles invadiram. Em abril de 2000, eu me lembro que era Covid, que eu estava de máscara, eu disse dali para o presidente Rodrigo: presidente Rodrigo, tempestade perfeita está vindo, estamos ignorando os pequenos sinais. E os pequenos sinais eram esses desmandos, essas pequenas coisas desfazendo o que nós fazemos aqui. E a coisa continuou, o boi passou, a boiada passou também. Quando o senhor fala que é arriscado, que o impeachment, eu concordo, é até instituído para não ser usado, a não ser em casos extremos. E nós chegamos a esse caso extremo.
Por que eu digo isso? Porque eu ando em Manaus, nas feiras, nas balsas, se quer que seja, e a população quer e pensa isso. Que a gente coloque, pelo menos chame, que a gente transmita para o brasileiro e para a brasileira que há uma instituição que os representa. Há uma instituição que não teme o Supremo Tribunal Federal. Há senadores que não têm por que não falar dos maus ministros. A instituição é boa, claro. Pregar contra a instituição é um crime. Mas aqui não se trata da instituição, se trata de elementos que comprometem a instituição. E, senador Flávio Dino, o senhor vai poder perceber, quando chegar lá, das decisões monocráticas que sequer serão levadas ao colegiado para o senhor dar o seu voto. O senhor vai sentir. E a minha esperança, como parlamentar, e o senhor com essa história que tem, de ponderar e de dizer que é um direito seu de também dar aquela opinião. Portanto, quando a gente prega a necessidade de trazer para esse plenário julgamento, não a leitura, a aceitar ou não, não pode engavetar. Pega, tem razões. O que é que o jurídico decidiu do Senado? Que não é compatível, que não é pertinente. Abandona. Se for pertinente, que traga para cá. Existe aqui um pedido de impeachment assinado por mais de 2 milhões de brasileiros. Portanto, não é uma parcela pequena. Quando a gente fala do remédio amargo, e ninguém fala com prazer, a gente fala como necessidade. Eu estaria traindo aqueles que me colocaram aqui se eu não opinasse aquilo que eles pensam e querem. Eu disse ao senhor, gostei da conversa, conversamos, seu pai é conterrâneo, conversamos, mas naquele momento não tinha como votar no senhor, porque a população que me elegeu cobrava essa posição. Eu aqui represento essa população, eu não vou trair. O que não me impede de ser seu amigo, de gostar, de no futuro suas decisões ser seu admirador, não impede disso. Até porque eu costumo dizer que do Amazonas só vem coisas boas. Portanto, quando a gente prega aqui, Safe, a mim, Girão, quando a gente prega aqui o remédio amargo, é porque se torna necessário. A população brasileira já não acredita mais em nós, na gente. E o Senado é a única instituição que pode, sim, fazer alguma coisa. E eu vou ler mais uma vez aqui para o brasileiro e para a brasileira a lei que está em vigor. Se é de 1950, tem nada a ver, é a que está vingando. Aqui criou-se uma bancada, sei lá, um grupo de notáveis. E eu ponderei e critiquei o presidente por isso. Presidida pelo ministro Lewandowski, secretariado pela assessora dele. E os senadores não participaram. É uma afronta e é um desrespeito. Nós dizemos isso aqui. Aqueles 3 ali ponderaram e eu também. E o que está em vigor, e eu vou ler aqui para a população brasileira, o que está em vigor é isso aqui, em relação aos ministros, em relação ao pedido de impeachment. Quando você está litigando ou vai julgar uma situação na qual você tem interesse ou pessoas que têm interesse estão ligadas com você. Quando você muda de voto sem que tenha havido um processo com esse pedido para vigor, e eu vou ler aqui para a população brasileira, o que está em vigor é isso aqui, em relação aos ministros, em relação ao pedido de impeachment. Quando você está litigando ou vai julgar uma situação na qual você tem interesse ou pessoas que têm interesse estão ligadas com você. Quando você muda de voto sem que tenha havido um processo com esse pedido para mudança. Quando você se comporta como uma pessoa comum, porque o ministro Supremo não é uma pessoa comum que tem o direito de fazer besteira. Eu, como senador, não tenho o direito de botar meu carro numa calçada, de furar um sinal amarelo, que como cidadão talvez eu o fizesse, mas não seria cobrado e não daria o exemplo. Portanto, só haverá paz neste país quando ministros do Supremo Tribunal Federal, que se julgam semideuses, entenderem que não são. Quando eles acenarem com um gesto de paz, de humildade, de que querem a nossa participação, de que nos respeitam, porque eles não nos respeitam. Não nos respeitam. E eu tenho que ser respeitado como senador da República, mas isso só vai acontecer, Girão, se eu exigir esse respeito.
der 2 minutos eu encerro. Obrigado. Eu exijo, sim, esse respeito. Eu pondero, eu critico e faço tudo isso em nome da população que me elegeu. Eu agradeço a Deus todos os dias. Aqui eu estou falando por milhões de pessoas. Eu não vou fulanizar e poderia, mas estou desabafando em nome de milhões de pessoas. Senador Girão, quer uma parte? Eu consigo. Eu gostaria de uma parte, rapidamente, senhor presidente. Eu quero lhe cumprimentar, senador Plínio Valério, pela sua coragem e pela sua coerência. O senhor, desde o dia que chegou aqui, de forma muito respeitosa, porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal é um pilar da democracia. Sempre deixamos muito claro a importância da corte do nosso país, mas o que a gente tem visto em alguns ministros do Supremo, que, diga-se de passagem, são alguns, não todos, mas avanços, desrespeitos de um poder em cima do outro, esmagando. E aí, nós estamos nos 200 anos do Senado Federal, é bicentenária, é responsabilidade. Eu acho que é uma data histórica, não por acaso nós estamos aqui, e eu agradeço a Deus em poder servir com todas as minhas limitações e imperfeições nessa casa. Mas, senador Plínio Valério, se é dever nosso analisar pedido de impeachment, se está numa prerrogativa nossa, e nós estamos aí com 60 pelo menos, com robustez, porque circulou entre todos nós o material, nós temos que responder à sociedade cumprindo o nosso papel, o nosso dever. Presidente Rodrigo, se me der 1 minuto apenas. Vossa Excelência não deseja fazer uso da palavra? Daqui a pouco. Mas é porque já terminou o tempo, nós temos outros oradores. Para concluir, senador Girão. Para concluir, senador Plínio Valério, então eu quero cumprimentar a sua colocação de forma muito serena, muito firme, coerente, e dizer que nós estamos juntos. Nós estamos juntos para o que deve porque no Brasil hoje, infelizmente, nós não vemos uma democracia. Não adianta a gente fazer falas bonitas e fazer parte de um teatro. Eu não vim fazer parte de teatro. Realmente, o que vocês acharam das declarações dos senadores? Deixe aqui nos comentários e também deixe nos comentários se vocês acham que estamos vivendo uma democracia no Brasil. Eu, particularmente, na minha humilde opinião de dona de casa, eu acho que não. Só se for a democracia relativa de Lula, onde tudo pode. Porque na democracia relativa de Lula, tudo pode, mas só pro lado deles, né? Pro lado da direita, é prisões, é perseguição, é tudo isso que a gente tá vendo acontecer no Brasil. Então, não deixe de comentar aqui. E também, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté. E também quanto tá o alimento na sua cidade. Aqui na minha está um absurdo. Peço para você compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo, com aquela pessoa que fez um L, para ela ver realmente o que está acontecendo no Brasil. Quem sabe ela entende que nós estamos buscando a liberdade para o povo brasileiro. Assim você também ajuda muito o meu trabalho a crescer e fortalecer a política de direita no Brasil. Notícias Top vai ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.